Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos gravar um recado muito especial. Uma ideia. Vamos semear. Vamos trazer para a consciência uma informação muito importante. Você não é a sua dor. Recadinho especial para você que pensa que vai morrer de tanta dor, de tanta solidão, de tanto sentimento ruim, de tanta angústia. Você não é a sua dor. Você não é o seu pensamento e você não é o seu sentimento. Me acompanha no raciocínio. Quando você assiste um filme e você vê alguém sofrendo no filme, você chora, você fica triste junto, mas você sabe que é uma atriz, que é um ator, que aquilo é de mentirinha, aquilo é uma representação. Mas o seu olho, a sua memória, identifica a expressão facial, identifica a representação do ator ou da atriz, que passa para você aquela emoção. Tudo isso a sua mente identifica e reconhece. Então, tudo aquilo que eu identifico e que eu reconheço, eu penso que é real. Mas não é real. Uma parte sua sabe que é só um filme, que você está só permitindo que aquela representação toque você, acenda a sua memória. E aí tudo começa a se organizar dentro de você de uma forma real. Aí sim, porque os seus registros são reais. Você tem memória de sofrimento, de dor. Então você se identifica. A gente sente pelo outro porque a gente sabe o quanto é ruim. Porque nós carregamos memória daquele sentimento, daquela emoção. Então pensa comigo. Se uma parte minha sabe que é só um filme, que é só uma representação, talvez seja isso que eu tenha que reforçar todos os dias, para não entrar no embalo, para não deixar que essa energia ruim conduza a minha vida e os meus pensamentos, as minhas decisões, o meu dia a dia, a minha rotina. Então, por isso a meditação ajuda tanto, porque a meditação ela faz a gente exercitar esse afastamento. Ela faz com que eu me ponha na posição de quem assiste um filme. Só que não é mais o filme, é a minha vida. São as pessoas, as minhas interações, os meus relacionamentos, os acontecimentos e os eventos do meu dia a dia, na minha rotina. Então, quando eu não aceito que eu sou o meu pensamento, porque o meu pensamento ele não é nada mais do que um conjunto de memórias, que o meu cérebro vai organizando e reorganizando para que eu possa construir conhecimento, experienciar as situações na vida, evoluir, enfim. Mas eu não sou só o meu pensamento, isso é uma parte minha, isso é uma tecnologia da minha mente, do meu cérebro. Então, se eu vou percebendo e exercitando isso, eu vou ficando mais forte. Eu vou impedindo que essas coisas ditem como eu devo me sentir ou não, como eu devo agir ou não, o que eu devo absorver ou não. Se eu me afasto como quem vê um filme, eu vou percebendo que aquele pensamento não é meu. Eu vi uma coisa triste e me transformei, naqueles segundos, numa pessoa triste. Mas se eu entender que essa tristeza está de passagem, porque o meu corpo tem percepção, ele foi criado para que eu pudesse captar. Eu tenho antenas que me dão todas essas identificações por segundos para que eu possa ativar exatamente essas memórias e ir construindo conhecimento para construir mais evolução.
Então, quando eu entendo que isso é só uma tecnologia, eu começo a me colocar por trás desses acontecimentos como quem vê um filme. E se eu me coloco por trás como quem vê um filme, eu estou me protegendo desta contaminação. Eu continuo aprendendo, eu continuo observando como quem vê um filme, mas isso não vai ter uma continuidade, isso não vai me afetar profundamente. Isso não vai ficar em mim, isso vai passar por mim, como são os filmes. Então eu preciso me conscientizar de que eu não sou o que eu penso, como também não sou o que eu sinto. E nós todos temos essa experiência muito bem identificada. Veja só, um filho, uma pessoa que você ama, te faz muita raiva em algum momento e você sente essa raiva. Naquele momento você não gosta daquela pessoa. Você nem se lembra que você ama aquela pessoa. Você se permite, aquela raiva entra dentro de você, te contamina e você às vezes fala o que você não queria ou você toma atitudes que você não desejaria. Quem nunca, não é? Quem nunca brigou com uma criança e se arrependeu depois, sofreu mais do que ela, né? Ou com outra pessoa que você ama, que você perdeu a paciência? Porque você se deixou contaminar, se intoxicar por aquela raiva momentânea. Então, e horas depois, ou depois de uma boa noite de sono, aquilo já não tem esse peso, já não significa tanto mais. E aí você cai em si, perdoa, e com o tempo vai até esquecer, isso vai ficar para trás, você passou, você vai deixar para lá, não é? Ou você vai dizer, me desculpe, ou, bem, a gente vai se acertar de um jeito ou de outro, não é? Com essa pessoa. E às vezes nem isso, não vai precisar nenhuma conversa, vai simplesmente passar a raiva. Por quê? Porque a emoção é exatamente isso, uma onda. Ela vem, te invade, cabe a você não permitir que ela se transforme na pessoa que você deseja ser, na pessoa que conscientemente você quer ser. Você não quer ser um ser raivoso, feio, como nós ficamos feios quando sentimos raiva. Você não quer isso, não é? Então, a gente precisa aprender a ser o observador, a se colocar para trás um pouco e assistir, treinar assistir as nossas emoções e os nossos pensamentos e deixar que eles simplesmente se vão. Eles não podem se transformar em mim, em quem eu de fato sou. Porque de fato eu sou o observador, a consciência de tudo isso que está acontecendo, neste conjunto complexo que sou. Eu sou a minha bioquímica, eu sou as minhas emoções, os meus pensamentos, tudo isso. Mas de fato, na verdade, eu sou muita coisa por alguns segundos, por alguns minutos. Eu preciso deixar tudo isso passar para atingir o meu verdadeiro eu. Quem eu sou de fato. E quem eu sou de fato é esse ser espiritual que mora, que habita dentro de mim, que tudo observa e com tudo aprende. Porque viemos aqui para aprender, para evoluir, para experienciar tudo isso, esses pensamentos, esses sentimentos e peneirar. E se construir a partir de tudo isso, de toda essa experiência. Então, para você, querida, que estava sofrendo, e eu mandei uma mensaginha, lembre-se, você não é a sua dor. Esse vídeo é para você e para todo mundo que está passando por essa sensação. E de desistência, de sofrimento. Você não é a sua dor, da mesma forma que você não é o seu pensamento e não é o seu sentimento. Quando você se sentir no fundo do poço, lembre-se de quem você verdadeiramente é. Intocável, Filho de Deus, luz. Lembre-se que você é a sua essência, com muita força interior. Você é esse ser divino
que veio até aqui para viver experiências. E o seu pensamento, ou o seu sentimento, a sua emoção, são tecnologias para que você possa fazer um excelente trabalho. Você não é a sua dor. Isso é apenas dor. Vai passar. Não importa a intensidade, qual o tipo. Vai passar. Tenta dormir, tenta relaxar, tenta esfriar o seu coração e a sua mente. Tenta se distanciar. E você vai ver que você volta a ter o autocontrole, o domínio, o contato com quem você é de fato. E você vai perceber que você é o observador e que tudo isso vai passar. Não importa a dor, ela vai passar. E quando ela passar e você sobreviver, quando ela passar e você perceber o quanto você aprendeu, principalmente sobre você mesmo e a força que você carrega dentro de você, você vai agradecer. Agradecer ter podido passar e sobreviver, porque você com certeza saiu muito mais forte, se transformou numa pessoa muito melhor, muito mais sábia, muito mais apta a obter a vida plena que você merece, que você deseja e que você vai ter, você vai conquistar. Sempre que você for corajosa o suficiente para repetir para você mesma: eu não sou a minha dor, eu não sou esse pensamento ruim, eu não sou esse sentimento de peso, negativo, escuro. Eu sou pura luz. Vim até aqui para evoluir, para brilhar, para ser testemunha da vida, da evolução, do crescimento. Um beijo.